Você sabia que as Testemunhas de Jeová usavam uma tradução de Bíblia evangélica protestante? É isso mesmo, nós podemos ver isto em algumas publicações, como por exemplo A Verdade Vos Tornará Livres, né? Publicado em português pela Sociedade Torre de Vigia em 1946, nas páginas 36, 46, 49 e 269. Na página 36, eles citaram corretamente João 8, verso 58, que diz o seguinte, abre aspas, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse feito, eu sou, fecha aspas. Então, eles traduziram e citaram corretamente eu sou, eles colocaram as iniciais maiúsculas, o eu sou. E foi então uma tradução muito correta que eles colocaram aqui, porque identifica Jesus com o eu sou de Êxodo 3, verso 14. A gente pode ver, por exemplo, quando João Batista, no capítulo 1 de João, perguntaram para ele quem ele era, ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Ali o eu sou não está maiúsculo. Agora aqui, como identifica Jesus com o eu sou de Êxodo 3, verso 14, quando Deus diz para o povo de Israel, diga que o eu sou me enviou a voz, quer dizer, Deus é autoexistente, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus. Então está identificando Jesus com o eu sou. Como este versículo, né, este verso e alguns outros vão contra os ensinamentos da Torre de Vigia, eles precisaram então criar a própria Bíblia deles, né, onde acrescentaram, tiraram alguns versículos, fizeram uma mudança em alguns textos para mudar o sentido. Daqui a pouco eu estarei fazendo algumas citações dessa tradução então. Mas, por enquanto, eu gostaria de citar ainda no mesmo livro, então A Verdade Vos Tornará Livres, na página 46, que nós encontramos uma tradução também muito correta de João 1, verso 1 ao 3, versos 1 ao 3, que diz assim, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por ele e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Fecha aspas. Olha que interessante, que tradução boa, maravilhosa que eles colocaram na publicação deles, essa publicação de 1949, A Verdade Vos Tornará Livres. Quem vê essa publicação e vê a tradução de Bíblia deles hoje, é uma coisa que deixa a gente abismado. A mudança que eles precisaram fazer para negar a divindade de Jesus. Então, eles citaram na própria tradução, na própria literatura deles, o verso corretamente, mas como ia contra o falso ensinamento que Jesus foi criado, que ele é um Deus menor que o Pai. Aí eles precisaram então mudar e agora a gente não encontra mais assim na tradução deles, né? Não vai encontrar isso na tradução feita por eles. Que Jesus é Deus, mas vai estar como que Jesus é um Deus com letra minúscula. Na página 49, nós encontramos o seguinte, aqui é uma citação de Colossenses, né? Capítulo 1, verso 15 ao 17. Olha que interessante a citação que eles fizeram, né? Muito correta, de uma tradução muito boa, muito correta na literatura deles. Diz o seguinte, abre aspas, está escrito acerca do Verbo Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Fecha aspas. Olha que maravilhoso, que tradução boa que eles colocaram nessa literatura, hein? Porque realmente está desse jeito no original, né? Não tem aquelas palavras, né, que depois de todas agora, eles acrescentaram na tradução do Novo Mundo, na tradução de Bíblia deles, vem entre colchetes, essa tradução que eu estou citando aqui de 1984, né, versão de 1984, entre colchetes 4 vezes a palavra outras. Então tá sempre assim, todas, aí entre colchetes, outras coisas. Querendo dizer que Jesus foi primeiro criado, depois criou as outras coisas. Mas a citação que eles fizeram aqui antes deles fabricarem a própria Bíblia deles, estava muito correta e muito de acordo com o texto original. Nós ainda vemos na página 269 uma citação de João, capítulo 20, verso 28, né? Que Tomé se prostrou perante Jesus e o adorou, né? Olha que interessante, diz assim, abre aspas, Tomé, esse discípulo, agora convencido, exclamou assombrado, Senhor meu e Deus meu, fecha aspas.
Então, uma clara referência, Tomé chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu, que eles precisaram também mudar na sua versão, na sua tradução de Bíblia. Porque Tomé aqui deixou bem claro, né? Ele reconheceu que Jesus é Deus e que Jesus ele é Senhor, ele é soberano. Agora, mudando de livro, no livro Seja Deus Verdadeiro, publicado em 1949, na página 184, ele cita de maneira precisa, Hebreus capítulo 1, verso 6, que diz o seguinte, abre aspas, e todos os anjos de Deus o adorem, fecha aspas. Eu vou ler esse trechinho todo do livro, ó. Abre aspas, Cristo foi exaltado acima dos anjos, de maneira que quando o Pai o traz de novo ao mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem, fecha aspas. Aqui está uma tradução correta do verbo proskinel, adorar, com referência ao Senhor Jesus. Mas mesmo com todas as mudanças que eles fizeram, ainda assim a gente consegue provar para eles a divindade de Cristo na própria tradução do Novo Mundo. Para não ficar muito extenso, eu vou citar apenas algumas passagens. Lembrando que eu estou usando a tradução do Novo Mundo de 1984. Então vou começar por Jeremias 32, verso 18, que diz o seguinte, aquele que usa de benevolência para com milhares e retribui o erro dos pais ao seio de seus filhos após eles, o verdadeiro Deus, o grande, o poderoso, cujo nome é Jeová dos exércitos. Olha que interessante, né? Agora ainda, então aqui nós vemos que Deus aqui, ele é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, Jeová dos exércitos. Agora se nós formos ainda em Isaías capítulo 10, estou demorando um pouquinho aqui que eu estou usando a versão impressa mesmo, não estou usando nem a digital. Capítulo 10, verso 21 diz assim, um mero restante retornará, o restante de Jacó, ao Deus poderoso. Olha que interessante. Ainda em Salmo 24, verso 8. Olha que interessante. Salmo 24, verso 8, que diz assim, então, quem é esse rei glorioso? Jeová, forte e poderoso. Agora, olha que interessante. Muito interessante isso, porque todos esses textos que eu citei, Jeová ele é citado como Deus poderoso. Deus poderoso. Agora, em Isaías capítulo 9, verso 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, lembrando que aqui é uma referência ao Senhor Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro, e será chamado pelo nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Olha que interessante, Jesus, assim como o Pai, é chamado de Deus poderoso. E em Jeremias 32, 18 diz que o Deus verdadeiro é o Deus poderoso. Então Jesus é Deus verdadeiro. Agora, Salmos 24 de novo, versos 8 e 9. Versos 8 e 9 então do Salmo 24, aliás 7 e 8. Diz assim, versículo 7, levantai as vossas cabeças, ó portões, e levantai-vos, ó entradas de longa duração, para que entre o Rei glorioso. Então, quem é este Rei glorioso? Ó a resposta, quem que é o Rei glorioso? Jeová, forte e poderoso. Agora, se nós formos ver em 1 Coríntios 2, verso 8, lembrando, eu estou usando a Bíblia das Testemunhas de Jeová, diz assim, 1 Coríntios 2, verso 8, e esta sabedoria nenhum dos governantes desse sistema veio a conhecer, pois se a tivessem conhecido, não teriam pregado o glorioso Senhor numa estaca. Olha que maravilhoso isso, Jeová no Salmo 24, verso 7 e 8, é chamado de Rei Glorioso. Ainda fala, quem que é o Rei Glorioso? Aí tá falando que é Jeová. E aqui, 1 Coríntios 2,8, tá falando que o glorioso Senhor aqui é Jesus. Olha que maravilhoso isso, hein? Agora nós vamos lá para Isaías, capítulo 6, o verso 1 e 9, só vou ler. O verso 1 diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu, no entanto, cheguei a ver Jeová, sentado num trono enaltecido e elevado, as orlas da sua veste enchiam o templo.
Jeová sentado num trono enaltecido e elevado, e as orlas da sua veste enchiam o templo. Olha que interessante, Isaías viu então Jeová, a glória de Jeová então enchiam aqui o templo. E nós vemos, seguindo aqui os versos, no verso 8, Jeová falou quem há de ir por nós. No verso 9, Jeová prosseguiu dizendo: vai e tens a dizer a este povo: ouvi vez após vez, mas não entendais, e vede vez após vez, mas não obtenhais conhecimento. Agora no verso 10, que diz: torna embotado o coração deste povo, e torna insensíveis os próprios ouvidos deles, e gruda os próprios olhos deles, para que não vejam com seus olhos e não ouçam com seus ouvidos, e para que seu próprio coração não entenda, e para que realmente não recuem e obtenham para si a cura. Agora, quando nós vemos em João capítulo 12, verso 37 em diante, diz assim, ó, uma referência a Jesus, fala assim: Jesus falou estas coisas e foi embora e escondeu-se deles, no verso 37 agora. Mas, embora tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele. Aí no verso 40 diz assim: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vissem com seus olhos, nem compreendessem o pensamento com os seus corações, nem se voltassem, e eu os sarasse. Olha que interessante. Aqui então, João está citando Isaías e diz assim no verso 41: Isaías disse estas coisas porque viu a sua glória e falou dele. Opa! De quem que Isaías falou? Quem que João está falando que Isaías viu a glória e falou dele? Está muito claro aqui nesse texto. Jesus. Isaías viu a glória de Jesus e falou dele. O povo não estava crendo, endureceu o coração, porque Isaías disse aquilo. Foi profetizado, só que ele falou isso quando viu a glória de Jesus. Olha que maravilhoso. E lá em Isaías 6 fala que foi Jeová. Então Jesus é Jeová. Lembrando que Jeová é um nome polissêmico. Ele pode ser tanto usado para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. O único e verdadeiro Deus, então, Pai, Filho e Espírito Santo, formam o único e verdadeiro Deus. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16, diz o seguinte, na tradução do Novo Mundo: esta manifestação, o feliz e único potentado, mostrará nos seus próprios tempos designados, ele, o Rei dos que reinam. Em outra tradução diz Rei dos Reis. E Senhor dos que dominam. Em outra tradução diz Senhor dos senhores. Mas aqui eles colocaram assim: o Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam. E olha que interessante isso. O único que tem imortalidade. De quem que ele está falando? Versículo 14. Esse é muito maravilhoso, a gente tem que voltar um pouquinho. Ó. Verso 14. Para que observes o mandamento de um modo imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação, o feliz e único potentado, mostrará nos seus próprios tempos designados ele, quem? Jesus, o Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam, o único que tem imortalidade, que mora em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, a ele seja honra e poderio eterno. Amém. Olha que maravilhosa essa passagem com referência ao Senhor Jesus aqui na tradução do Novo Mundo. Lembrando que aqui é uma referência à divindade de Jesus, né? Que ninguém pode ver, ninguém viu a Deus plenamente em sua glória. Por isso que Jesus, então, ele precisou assumir a forma humana, ele veio 100% homem, totalmente humano, sem deixar de ser totalmente divino. E Deus em sua totalidade, em sua glória, nenhum homem jamais viu. E aqui então está falando que Jesus, ele é Rei dos que reinam e Senhor dos que dominam. Ou seja, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só que se nós voltarmos, nós formos aliás mais para frente em Apocalipse ou Revelação, né? 19, verso 16, diz sobre Jesus, ó. E sobre a sua roupa, é uma referência ao Senhor Jesus aqui. E sobre a sua roupa, sim, sobre a sua coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Jesus é soberano. Ele é Rei dos Reis e ele é Senhor dos Senhores. Agora nós vamos para Tito, capítulo 3, versos 4 e 6. Olha que interessante isso. Verso 4 diz assim: no entanto, quando se manifestou a benignidade e o amor ao homem da parte de nosso Salvador, Deus. Então aqui está claro que o nosso Salvador é Deus. Agora no verso 6.
Este Espírito ele derramou ricamente sobre nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. No verso 4 diz que Deus é nosso Salvador. E no verso 6 diz que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então Jesus Cristo é Deus. Agora em Hebreus 1, verso 3, que diz que Jesus ele é o reflexo, o resplendor da sua glória e a representação exata do seu próprio ser e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha que interessante, Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder só pode ser todo-poderoso. Ainda agora em Judas, versículo 4, que só tem um capítulo, então Judas, versículo 4 diz assim: a minha razão é que se introduziram sorrateiramente certos homens que há muito têm sido designados pelas Escrituras para esse julgamento, homens ímpios que transformam a benignidade imerecida de nosso Deus numa desculpa para a conduta desenfreada e que se mostram falsos para com o nosso único dono e Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso único dono e Senhor. Judas, verso 4. Agora nós vamos lá para o Antigo Testamento. Em Isaías 45, versos 21 ao 23, diz assim, fazei a vossa comunicação e a vossa representação. Sim, consultem-se eles em união. Quem fez que se ouvisse isto desde outrora? Quem o comunicou desde aquele tempo? Não fui eu, Jeová, além de quem não há outro Deus, Deus justo e salvador, não havendo outro além de mim. Olha que interessante. Virai-vos para mim e sede salvos, todos vós nos confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, da minha própria boca saiu a palavra em justiça, de modo que não retornará, que diante de mim se dobrará todo o joelho, jurará toda língua. Agora nós vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 11. Olha que profundo isso. Romanos 14, lembrando aqui que estou demorando um pouco, eu estou usando a Bíblia impressa mesmo. Romanos 14, verso 11, diz assim, pois está escrito, por minha vida, diz Jeová, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua reconhecerá abertamente a Deus. Agora, se nós formos em Filipenses, capítulo 2, verso 11, vai dizer assim, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que interessante. Isaías 45 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e aqui em Filipenses diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está muito claro que Ele é Deus, que Ele é Deus verdadeiro. Ainda em Atos capítulo 4, versículos 10 e 12. No versículo 10 diz assim, seja sabido de todo vós e de todo o povo de Israel, que é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem pregaste numa estaca, mas a quem Deus levantou dentre os mortos, por esse é que este homem está aqui são em pé diante de vós. Então é no nome de quem? De Jesus Cristo. E no verso 12 diz assim, outro sim, não há salvação em nenhum outro nome, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado entre os homens, pelo qual tenhamos de ser salvos. Agora, se nós formos ver Romanos capítulo 10, versos 9 ao 13, diz assim, pois se declarares publicamente essa palavra na tua própria boca, que Jesus é Senhor, e no teu coração exerceres fé que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Agora no verso 10, porque com o coração se exerce fé para a justiça, mas com a boca se faz declaração pública para a salvação. Pois a Escritura diz, ninguém que basear nele a sua fé ficará desapontado. Nele quem? Falou antes, os confessares publicamente essa palavra na tua própria boca, que Jesus é Senhor. Então, pois a Escritura diz, ninguém, verso 11, que basear nele a sua fé ficará desapontado. Verso 12, pois não há distinção entre judeu e grego, porque há o mesmo Senhor
sobre todos, que é rico para com todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Então, mesmo, olha que interessante, se a gente ler todo esse contexto, mesmo as testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, acrescentando o nome Jeová, o tetragrama, que não consta no texto grego, só tem no Antigo Testamento hebraico, mesmo eles acrescentando, eles só reforçam a divindade de Cristo, porque todo o texto aqui está falando de Jesus. Então, todo aquele que confessar a Jesus como Senhor será salvo, pois todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Lembra de Atos 4,12? O único nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, de Filipenses 2, verso 11. Então aqui nós vemos o contexto, verso 9, que tem que declarar publicamente Jesus como Senhor. Então verso 13, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, só pode ser uma referência clara a Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o nome de Jesus será salvo. Mas eles quiseram tirar a divindade de Jesus, mas na verdade eles fortaleceram, porque Jesus então aqui é Jeová. Portanto, ó, mesmo com todas as mudanças e com todo o esforço da Sociedade Torre de Vigia em negar que Jesus é Deus, mesmo assim, provamos, né, usando apenas alguns textos, na própria tradução do Novo Mundo, que Jesus é Deus.